noite da Isa. Graças ao meu bom Deus, mais uma vez aqui, Pod Black Menos é Mais. Estamos no Colégio Praxis, aqui na Dr. Antônio Bento 113, Santo Amaro. Parceria Colmeia Marketing Digital. E hoje eu tô com uma convidada que é daquelas mulheres que você não encontra todo dia. Mas bem antes da gente chegar à nossa convidada, eu tenho que dizer que tá chegando 8 de março. E 8 de março é o dia do quê? Comercialmente, 8 de março é dia das mulheres. Preta, branca, amarela, azul, gorda, magra, enfim, mulher. Mas dia do que mesmo? Dia da mulher que apanha do marido, dia da mulher que sofre com racismo, dia da mulher que sofre com a homofobia, com a transfobia, dia da mulher que não tem o que colocar dentro de casa para o seu filho e não tem também uma creche, uma escola, para que o seu filho esteja cuidado. E por outras, às vezes até tem, mas também está correndo o risco do seu filho sofrer algo, porque a gente tem visto isso. Dia da mulher não poder usar uma roupa curta porque ela é puta. Dia da mulher não poder ir num bar, porque se for um bar onde a maioria tem dinheiro, ela vai ser subjugada. Botecos. Vila Madalena. É bem recente. Então, a gente comemora o quê no dia 8 de março? Não. Eu, mulher, eu me comemoro todos os dias. Sabe por quê? Porque todo dia eu tenho que levantar, sorrir, sair, trabalhar, brigar, engolir alguns leões, botar para fora algumas antas. Então, nós mulheres temos que nos juntar, porque todos os dias são dias de mulheres. E quando eu digo mulheres, mãe, meninas, avós, porque nós somos a maioria nesse mundão de meu Deus. Então, mulher, vem comemorar comigo. Aliás, vem comemorar comigo não, vem contar para mim o que é ser mulher, não só em 8 de março. O contatinho é o 980 46 3928. Mulher, estamos juntas? E para nós, mulheres, vai esse recadinho aqui, em forma de Conceição Evaristo, que é a mulher. Poema Vozes Mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos em uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brandos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelos caminhos empoeirado rumo à favela. A voz ainda ecoa versos prepexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas e caladas, engasgadas na garganta. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, mulheres, vamos à luta. Vamos bradar as nossas vozes por aí para que realmente tenhamos a liberdade de ser mulher, de ir onde quisermos, de fazer o que quisermos, independentemente do que o outro acha. Aí mais um detalhe para você aí, cidadão. Nós, mulheres, exigimos e brigamos porque o não é não. Não é a minha roupa, não é aonde eu esteja. Sou eu, mulher. E agora sim, falando de mulher, a gente vai falar com a maravilhosa, uma mulher que você não encontra todo dia. E eu, graças a Papai do Céu, dei a sorte. E hoje, aqui no Pod Black Menos é Mais, eu estou com Cíntia Sanches, uma mulher
que me representa. Uma mulher que representa a maioria das mulheres. É mãe, é jornalista e ela é a nossa super-heroína, porque ela pediu quando criança, ela queria ser essa heroína e se tornou. Porque hoje a Cíntia, ela leva alimento para aqueles que não têm e para aqueles que têm pouco e de baixa qualidade. Então, Cíntia, é uma honra ter você aqui no Pod Break. Menos é mais. Seja muito bem-vinda. A honra é toda minha, né, Isa? Fiquei até arrepiada aqui. Então, mulher, venha. Uma grande abertura aqui com Conceição Evaristo, acho. Não. Lindo, 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 lindo. Parabéns. Que isso. Parabéns. Porque a gente tem que pegar as nossas referências Claro. de mulher. E assim, hoje sem mimimi, quando eu falei mulher na abertura, que eu coloquei a preta, a branca, a amarela, Claro. porque realmente é isso. Mas aqui agora, a gente está falando de mulher preta. Sim. Porque é o que eu sou e é o que você é. Claro. E é o que a maioria de nós, mulheres pretas, da ponte para cá, encontra esses desafios da vida, Sim. né? De ser apontada, ser subjugada, ter os nossos filhos passando necessidade. Então, não que eu tenha nada contra as outras, mas a gente vai ficar meio aqui na cozinha de casa. Mas essa nossa cozinha pertence a você também. Então, vem com a gente, porque essa mulher agora vai soltar o gogó. Porque você faz a coisa que é mais importante, é alimentar. E você alimenta vidas, alimenta sonhos e alimenta esperança. Porque quando a gente não tem o que comer, a gente não tem esperança e a gente também não tem sonho. Porque você vai esperar o quê no dia de amanhã se você não tem o que comer hoje? Sim. Você vai sonhar com o que amanhã se hoje você não consegue Sim. colocar a comida do seu filho na mesa? Então, para mim, você é a minha super-heroína. Então, conta pra gente de onde veio tudo isso. Tá? Porque eu tenho certeza absoluta que a escola, a sua formação, te deu o caminho. Sim. Mas isso veio lá de trás. Sim. Eu acho que fica bem claro, né? Isso, porque é muito fácil falar assim, eu estudei. Tá, mas antes, você tem um chão, você tem uma história, você tem uma família, né? Então, eu creio que, assim, muitas coisas você realmente acaba dando forma. Sim. Quando você cresce e que você se forma na área que você escolhe. Mas tem muito a ver também com os nossos pais, os nossos ancestrais. Então, por favor, a comida para Cíntia, a alimentação para Cíntia é o quê? Então, eu acho que antes de falar de alimentação, eu tenho que saudar os meus ancestrais, né? Inclusive os meus orixás, a minha família, a minha avó materna, a pessoa que me ensinou a cozinhar, a vivência que eu tenho, a convivência com o Padre Júlio, ao meu vô Salustiano, aos meus amigos, àqueles que já se foram, a Marielle. Presente. Sempre presente, muito presente, querida Mari, que se foi muito cedo. E de uma forma que até hoje a gente não se conforma, porque assim, se você perde uma vida, não só dela que era uma mulher potente, uma vida de uma mulher preta qualquer, você perdeu porque ela estava doente. Você sabe, está doente, uma hora, infelizmente, morre. Mas perder uma vida potente, sim, jovem, que bradava aos quatro cantos o que precisava ser feito para ter a liberdade de ser mulher e ser mulher preta da ponte para cá. Sim. E até hoje ficar com esse negócio de que não sabe exatamente quem é o mandante, aí dá mais revolta. Porque vai que não queiram, né? Saber sabe. Eu acho que esse assunto, às vezes, é um pouco
inconveniente para quem tem culpa. Sim! E pouco conveniente para quem queira saber, né? Entendeu? Mas assim, só completando, quem sabe na papuda, se é que você me entende, essa conversa vai sair redondinha, né? Mas vamos deixar a papuda lá e vamos no nosso papo aqui, que eu acho que vai ser bem mais gostoso. Sim. Então, o que eu estava falando é da minha infância, na verdade. A alimentação começa comigo na infância, né? Eu venho de um ambiente familiar, de uma mulher negra que casou com um espanhol, que foi absorvido e acolhido pela família negra, esse espanhol, porque a família espanhola não gostava muito de negros, e meu pai engravidou minha mãe e foi obrigado a casar com a minha mãe. Então, eu venho dessa complexidade. Já tem um corte, já tem um contexto isso. Desde a infância, desde antes, sim, né? Sim. E aí, com isso, a gente foi... eu e minha irmã, por conta dessa complexidade familiar entre minha mãe e meu pai, a gente foi super protegido pelos meus avós maternos. Dona Chiselda e seu Salustiano. Seu Salustiano era um taxista... que já foi técnico do Guarani, Gente! vendedor de quadro, muito trabalhador, que sustentou a família toda, que foi à luta, que comprou imóveis, que ia atrás de sustentar a sua família. Minha avó trabalhou desde a infância, porque é uma mulher negra que tinha as marcas da escravidão por conta dos seus pais. Então, trabalhou como empregada doméstica na família Matarazzo e terminou ali na família Matarazzo trabalhando como cozinheira. Então, ela levava muito essa convivência da cozinha para o nosso ambiente, que era muito rural, porque ela gostava de horta, ela gostava de criar bichos. A gente tinha uma casa muito grande na Zona Leste, que era meio confundida com sítio, porque tinha 800 metros, então era bem grande. E tinha um quintal bem espaçoso, e lá minha avó criou porcos, criou pato, criou marreco. Então, eu cresci nesse ambiente rural com a minha avó. Entrei na escola na primeira série, porque meu pai que iniciou minha alfabetização em casa, enquanto minha mãe saía para trabalhar. Isso é interessante. Enquanto minha mãe saía para trabalhar, meu pai ficava em casa construindo a nossa casa e educando os filhos. Era invertida. Minha mãe é uma mulher muito potente, muito autônoma de si e como uma mulher negra que queria ascensão social para os seus filhos. Então, a gente teve acesso a boas escolas, boa educação, boa alimentação e também a complexidade que é de uma família branca migrar com uma família preta, de uma família branca, classe média alta, migrar com uma família negra, classe média baixa, que não é tão baixa assim, mas baixa, porque a gente tinha condições, tinha casa própria, enfim, nunca passei fome, essa realidade, então, não existe na minha vida, mas existe a abundância de autocuidado e bem-estar, no qual a minha avó, como uma mulher negra que fez ali um capital nessa sociedade capitalista, teve acesso a algumas coisas e pôde comer bem, alimentar seus filhos bem e cuidar da gente bem. Então, sempre tinha muito isso na minha casa. A gente pode comer o que quiser. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E muito bom, assim, a gente sempre priorizava se alimentar bem do que ter um bem material. Então, eu fui criada com essa educação. E como eu, na adolescência, eu achava menor o trabalho de cozinheira, mas eu falo que 70% dos meus pensamentos são comida.
Opa! Eu tomo café da manhã e já penso no almoço eu já tô pensando no lanche da tarde eu já tô pensando no jantar. Não vou deixar você encontrar com meu marido, porque aí vocês só vão querer falar de comida, né? É um horror, assim, quem gosta de comida do meu lado vai pensar em comida. Então, eu penso muito em comida e penso como as pessoas vão alimentar. E eu encaro esse autocuidado que eu aprendi através da minha família, através da boa alimentação, da fortaleza, porque na minha família se valorizava muito o chão da nossa terra. Meu avô sempre falava para mim que o chão da nossa terra era a coisa mais importante que tinha. Ah, certíssimo. Porque é muito bom ter para onde voltar. E ele falava assim, Fiota, vai pro mundo, vai, eu quero você pro mundo. Mas sempre volta, minha Fiota, porque você tem aqui o chão da nossa terra, que é essa casa na Rua dos Banqueiros, na Zona Leste. E eu cresci muito com isso, com essa identificação. E minha avó, ela tinha um lance na infância também, que isso eu nunca contei para ninguém, mas eu fiz essa analogia recentemente, do lado do Padre Júlio, pensando naquele contexto que eu vivo. Sou uma mulher de sorte, tá vendo? Eu vou contar uma coisa. Porque minha avó, ela gostava daquele programa Gil Gomes, sabe? Uhum. Que achava as pessoas. Uhum. E teve 2 irmãos delas que sumiram no mundo. Nossa. E eu ajudava, e minha avó, negra, ela era semi-analfabeta, né? Ela escrevia bem pouco, escrevia as receitas dela. E ela me ajudava, ela pedia para que eu escrevesse também as receitas no caderninho dela. E com isso ela pedia que eu escrevesse cartas pro Gil Gomes. Pra achar. Foi aí que começou meu interesse com o jornalismo também. Engraçado, é tudo No de dentro de Agora. casa. É tudo dentro de casa. É tudo dentro de casa. Isso é muito interessante. É tudo através da minha avó. Porque ela gostava de orar 6 horas da tarde, Ave Maria. E eu parava no rádio e orava com ela. Porque eu sou uma mulher 40 a mais. Parece. E a gente tinha essa prática. Então eu orava com a minha avó. Ia no terreiro com a minha tia. Cozinhava com as minhas mulheres da minha família e a gente tinha essa prática do dia a dia e nisso eu escrevia cartas para minha avó achar esses 2 irmãos desaparecidos. E aí no futuro, enfim, quando eu já estava estudando jornalismo, eu tive um problema jurídico com um advogado que me processou. E eu fui obrigada a fazer uma pena alternativa porque eu fui processada num processo de injúria, difamação, agressão, calúnia. Quando a gente é novo, a gente não segura mesmo o BO e vai pra cima. Fui pra cima do cara e aí fui processada. E aí eu tava fazendo jornalismo e fui obrigada a fazer uma pena alternativa no Castelinho da Rua APA, ali do lado do fluxo da antiga Cracolândia, né? Uhum. E aí eu fui obrigada a fazer essa pena alternativa. Lá era o Clube das Mães do Brasil. Eu também estava estudando pedagogia. Tinha essa também. E fui para a sala de aula, dar aula para crianças que eram tuteladas pelo Estado, filhos de infratores, né? E chegando lá, um ambiente super violento mesmo, eu não consegui muito ficar na cozinha, porque teve um negócio que me surpreendeu, a alimentação. Entendeu, gente? É disso. Porque meus pensamentos são só alimentação. E me surpreendi aquelas crianças comerem salsicha, macarrão e jiló. Todo dia. E era gente, jiló mesmo. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Arroz, feijão, macarrão, jiló. Às vezes tinha molho de tomate, às vezes não tinha. Era um sufoco. E aí tinha uma merendeira lá, a Vilma, que eu me apaixonei por aquela mulher. Porque ela tinha uma criatividade de fazer, com aqueles poucos insumos que recebia, coisas diferentes, sabe? Farofa de salsicha, bolinho de salsicha, tipo... Criatividade mesmo, né? Soufflé de jiló, torta de jiló, porque as crianças não gostam de jiló, vamos combinar? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E aí eu passei a atuar mais com ela na cozinha, e eu lembro que minha pena social terminou, e eu fiquei atuando com ela na cozinha.
E com isso fui conhecendo os pais dessas crianças que viviam ali na Cracolândia. E isso me deu um insight, assim, tipo, esses homens que somem da periferia ali, que largam as suas mulheres negras na periferia, ou negras ou não, ou periféricas ou não, enfim, que largam. Onde será que eles vão parar, né? Aí eu comecei a fazer uma analogia com o fluxo, com a Craco, e eu tinha muito medo de entrar no fluxo da Cracolândia. Então, comecei a atuar ali com a Craco Resiste, no entorno, e aí já conhecia o trabalho do Padre Júlio há um tempo atrás, porque meu pai sempre falava dele, meu pai era um militante bem atuante de esquerda, e ele sempre admirava muito o trabalho do padre, inclusive na FEBEM, quando ele atuou lá, porque ele é pedagogo, ele é um intelectual. E aí eu conheci a pastoral do povo da rua, o povo da rua, e comecei a atuar com essas pessoas, levando a alimentação. E levando a alimentação e entrando no fluxo, eu conheci uma parceira, a Júlia Grilo, que já fez a passagem também, infelizmente, que me apresentou a outros projetos sociais no fluxo da Cracolândia. E, enfim, e aí fui trabalhando, fazendo trabalhos, voltado à alimentação, mas com jornalismo, estava meio lá e cá, até o ponto que eu assumo em mim essa prática da alimentação, porque ela me emerge. Porque, assim, eu falo que a minha escola, por mais que eu tive acesso à educação, estudei jornalismo, estudei um pouco de pedagogia, estudei um pouco de filosofia. Também sou uma pessoa que às vezes não termina tantas coisas, né? Meio complexa. É que você transborda, né? Você transborda tanto que às vezes não dá para chegar ao final que você já quer estar em outro lugar. Mas assim, Cíntia, te cortando só um pouquinho. Claro. Essa parte que foi gritante para você, que foi a comida, isso tem muito a ver com a ancestralidade, com aquela coisa de casa, sim, né? De ter ali. Dia a dia. E a gente não consegue. Você é uma menina que não passou fome. Não. Você está ali de cara numa realidade onde você está vendo que as pessoas não têm o que comer, ou se têm o que comer, é muito ruim, né? Então, eu creio que, assim, o jornalismo é tudo, a pedagogia é tudo, a filosofia é tudo, mas alimentar a boca desses aí, realmente a gente não discute, porque gritou. Exatamente. A cozinha, na verdade, foi o meu resgate. O meu resgate como pessoa, o meu resgate como mulher, o meu resgate como essência. Por que eu não assumi a cozinha com 17 anos? Porque era uma menina complexa, no meio dessa rivalidade branca e preta, não sabendo se eu sou preta ou branca. Você ainda também estava procurando se conhecer, sim, se entender. E que tinha vergonha desse trabalho. Eu achava menor o trabalho de ser cozinheira. Entende? Eu fui assumir mesmo que eu sou cozinheira há 10, 12 anos atrás, porque foi um resgate para mim. Foi um resgate até saber a mulher negra que eu sou nessa sociedade. Porque muitas vezes, por ser criada num ambiente tão tóxico e tá meio lá e meio cá, a gente tem defesas que a gente não observa o racismo que a gente vive, a gente não observa a violência, sim. Que a gente está vivendo, a gente não observa a necessidade, porque a gente não tem necessidade, entende? E passar a conviver, fazer uma pena social alternativa, me colocou num lugar onde as pessoas não têm nem o básico. Elas não têm nenhuma escuta compreensiva. Até o tom da fala, a postura, o jeito é violência. Porque elas estão acostumadas nesse contexto. A mesma coisa, por exemplo, é uma mãe periférica que tem que trabalhar e deixar os seus filhos
com o maior cuidando dos menores, ou com um vizinho, ou que não sei o quê. Você acha que essa mãe vai ter tempo de cozinhar e lá? Não. Um miojo vai resolver. Que isso? Entendeu? E quando ela tem esse Exatamente. miojo, porque senão é aquele pãozinho lá duro que vai isso ficando. Mesmo, Isa. Um ovo é pra dividir pra o seis. ovo do preço que tá. É para dividir. Um ovo é pra seis, entendeu? E ela faz mágica com aquilo que ela tem. Com não certeza. tem nada, mas ainda faz mágica. Com certeza. Só que não dá pra gente exigir que essa mãe pare, alimente direito os seus filhos, porque começo de assunto, ela não tem de onde tirar. Exato. Ela não tem tempo. Exato. E ela foi educada assim, ela também não tem saco. Infelizmente, é isso. Eu acho que a Angela Davis, ela dá um exemplo bom, assim, né? Tipo, a liberdade da fome, por exemplo. Tudo bem ser livre pra consumir o que você quer, mas o dinheiro, ele te limita. obriga. Sim. Então, qual que é a liberdade? De poder comer o que quer se não tem grana. Por exemplo, a mesma coisa, eu sou super a favor de uma alimentação orgânica, saudável, equilibrada, em cima da pirâmide nutricional, em cima das coisas que eu aprendi, em cima da minha vivência da terra que eu tive acesso com os meus avós e com essa alimentação bem estruturada. Só que um tomate cheio de agrotóxico. Mas essa é a minha realidade. Esse tomatinho cheio de agrotóxico tá, digamos, R$10. O orgânico tá 20. Você não tem pros R$10. Como você vai, entendeu? A realidade da gente é uma coisa. Exato. A realidade que a gente encontra aí no mundão... Exato. Você chega pra uma mãe e fala assim... Mas você vai me dar um miojo para uma criança de 2 anos? Mas se ela só tem miojo... Aí ela fala, mas eu não tenho outra coisa. Sim. Entendeu? E aquela criança, ela vai replicar pros seus mais tarde. Né? Que é aquilo que eu me alimentei, que eu vivi, que eu tô aqui. Então, por que eu não posso dar pro meu filho? Eu acho que a oportunidade que eu tenho de ter acesso a vários mundos e ter a oportunidade de conviver com essas pessoas, sejam elas num território de uma mãe solo que tá passando um puta perrengue, ou no território da Cracolândia, onde eu vejo que as pessoas estão escravizadas por alguma substância e tudo mais, e não pensam na sua prática de cuidado, me faz pensar cada vez mais que o nosso governo é omisso em relação a essa situação, né? Porque o Brasil é uma terra tão rica, tão fértil, tão próspera, né? Eu tenho um quintalzinho 4x4 que tudo que eu planto nasce, entendeu? É muito louco isso. Talvez é porque eu também tenho o dedo verde que vem da minha infância. Mas, assim, não dá para avaliar sempre na mesma régua, né? Em casa eu não tenho chão, Sei. né? Mas o marido é outro que eu vou deixar ele longe de você, que também ama cozinha. E o dia que não tem nada, entre aspas, ele faz o melhor banquete, ele vai para cima da laje de casa, cata lá uma lata, uma coisa, e quando eu vou ver, ele, vem ver o tomate, vem ver a couve, vem ver a salsinha. Quer dizer, se a gente que não tem o chão consegue, se os nossos comandantes quisessem, teria como. Mas é que, assim, são vidas... se eu estiver errada, você que está ali junto com essas pessoas, se eu estiver errada, me corrige. Para os nossos governantes, são vidas que não se importam, entendeu? Quanto menos é mais. Porque eu penso assim, você falou uma coisa que me tocou bastante. A pessoa que vai para a rua, ela sente fome, ela sente frio. Sim. Ela não tem a coberta, ela não tem o colchão. Ela não tem para onde voltar. Então, no meu ver, a droga, ela entra na sua vida como um anestésico dessa dor. Só que as pessoas acabam esquecendo que é um anestésico e vai tomando doses cavalar. Chega uma hora que nem ela sabe por que começou.
Eu acho que é um problema de saúde, sabe? Concordo plenamente. Eu faço uma analogia, eu que gosto de fazer várias metáforas e analogias, eu falo que é a nova escravização moderna, sabe? Do mesmo jeito, ser, por exemplo, uma afrodescendente, né, de família que tem resquício da escravidão e também, né, enfim, quando eu olho para essas pessoas, por exemplo, no caso de pessoas que estão ali, que são dependentes químicas, né, que estão escravizadas por uma substância, eu acho que é um problema de saúde pública. Eu não vejo um problema de criminalidade, sabe? Evidentemente... Eu não vejo, eu não consigo ver um problema de criminalidade ali. Eu vejo um problema de falta de cuidado. Então, eu vejo um problema de saúde, eu vejo um problema psicológico, eu vejo um problema de afetividade, eu vejo um problema de falta de amor. Sim. Eu vejo uma miséria humana de si próprio. Eu vejo a violência em si. Eu vejo suicídio. Eu vejo problemas que estão relacionados a doenças. Eu não consigo criminalizar essa pessoa que está escravizada por um uso de uma substância. Evidentemente que tem aquela outra parte. Tem os espertos que se aproveitam desses doentes, porque sim, é uma doença, e começa a fazer os seus pontos de droga ali, porque é o jeito mais fácil dele manter aquele doente sobre os seus olhos. E aí, infelizmente, né, a polícia ela consegue ver esse lado. Porque, assim, eu não participo dessas coisas que você faz. Mas eu já tive várias vezes passando em lugares com doentes nesse sentido, que a pessoa olha para você e começa a falar, e eu sou muito de falar também. Então, se eu não sinto... Fez contato visual, já era. Isso! Se eu sinto que eu não estou correndo risco, mesmo estando numa área de risco, eu dou ouvido para essa pessoa. Meu filho fica maluco. Ele fala, véia, se liga. Eu falo, mas a pessoa só queria conversar. E realmente, você dá atenção para uma pessoa nesses lugares, você percebe a carência. Sim, porque a maioria das pessoas os vê como invisíveis. Não os enxergam, entendeu? Não, eu tenho certeza que as pessoas veem, mas são invisíveis. Entendeu? É melhor para eles achar, sim, né? Não vou fazer contato visual, não vou fazer contato Sabe, visual. não vou deixar chegar perto de mim. Então, é uma coisa bastante triste. E eu concordo com você que é saúde pública. Mas por que os nossos governantes não conseguem enxergar isso? A gente, eu e você, duas mulheres pretas, da ponte para cá, que graças a Deus... tiveram acesso. A gente consegue enxergar isso. Mas a gente não consegue colocar na cabeça deles isso. Se eu sentar aqui... Desculpa um pouquinho. Imagina. Se eu sentar aqui com um governante, que eu estou procurando por vocês, tá certo? O Podbreak tá aqui, ano de eleição. Vamos conversar assim, ó, cara a cara, olho no olho, porque eu vou conseguir entender um pouco melhor. Então, o convite está feito. Se eu sento aqui com ele e falo isso, ele vai querer me convencer ao contrário, de que a bandidagem está solta. Então, aí que tá. Eu acho que, por exemplo, tem um problema que eu acho que é bem complexo nessa sociedade, que é o problema do capital, né? Entendeu? Eu, como uma ativista da alimentação, que vai em busca de alimentação para as pessoas que têm fome, eu vejo o problema do capital, né? O problema do recurso, né? O exemplo da Angela Davis que eu dei, né? A liberdade do quê? A liberdade de morrer de fome? Porque se você não tem dinheiro para se alimentar, qual é a liberdade que você tem? Você não tem. Você vai comer o que aparecer na frente dos olhos. Se deram, as pessoas falam assim, mas você viu aquele marmitex que deram? Fedendo? Velho, o cara não tem outra coisa para comer. A gente não quer isso. É lamentável. Mas a pessoa que tá ali com fome,
Eu acho que em todo lugar que circula capital, dinheiro, vamos falar assim, em todo lugar que circula dinheiro, seja em emendas para fazer marmitas para a população em situação de rua, ou eu acho que existe o oportunismo. Eu acho que tem entidades, por exemplo, no entanto, que essa CPI que foi instalada, né? E quiseram investigar o padre horrível, gente, né? Sabe? Né? Quem tem que ser investigado, passa longe. Tanto é que a careta ficou tão feia que todo mundo foi tirando o rabinho da seringa. Sim, não, né? não, mas eu assinei porque um eu não absurdo. sabia que era. É um absurdo. Todo mundo sabe, porque eu disse há pouco tempo que eu não assino nada sem que eu leia. Eu não vou chegar pra você aqui. Eu vou falar, olha, você assina aqui pra mim, que é a sua participação, mas não precisa ler, não. Não, velhinho, se eu pedir pra você assinar, você vai ver. Claro. Então, o pessoalzinho chega e foi tirando dele da seringa. Não, mas eu não sabia, senão eu não tinha assinado. Isso é o famoso oportunismo de uma sociedade o quê? Com reflexo neoliberal. O pobre, ele tem que continuar sendo pobre, né? Cada vez mais, que é para que a classe se mantenha no topo. Já tira a complexidade, por exemplo, dos reality shows com a população negra, né? A gente vê o que está acontecendo com esse menino de 21 anos, né? Que é triste. E o pior... Que é triste. Onde você tocou agora. Eu não tenho TV, Isa, para ter ideia. Mas quando eu vejo na internet, às vezes, recorte... Eu fico chocada. Eu fico muito chocada. Muito chocada. E o que mais me incomoda... Imagina as pessoas que estão na rua. É que tem pretos e pretas ali dentro que tá fazendo o papel de mucamba da Sinhacinha. Velho, venha pro mas seu! Isso desde lá atrás, né? Mas entende? É que as pessoas não conseguem, as que estão lá fazendo esse papel ridículo, porque é ridículo. Eu não vou dizer que o Davi é 100% maravilhoso. Ele tem as falhas dele. Eu não assisto, na verdade. Eu vejo recortes. Eu pego também a maioria dos recortes, porque assim, quando chega a meia-noite, eu tô com meu sono, com meu cansaço, mas eu fico lá vendo, principalmente quando tem esse recorte de negros e que tem um que está sendo chicoteado. Mas vamos adiante e daqui a pouco a gente volta nisso. Tá. A gente pega esse recorte do BBB, que é horrível. A gente pega o recorte de uma menina que foi num barzinho na Vila Madalena, que foi espancado porque uma sinhá queria o lugar ali para a filha dela sentar, e aí a menina foi questionar e foi agredida violentamente. Criança? Não, a moça. A mãe? Essa mulher preta. Nossa, sério? Eu não vi essa notícia. Ela entrou num barzinho, Botecotos, na Vila Madalena. Ela estava nesse bar, o som estava do lado de fora, o tempo mudou, eles foram pro fundo, e lá no fundo tinha um belo sofá. Ela achou, eu tô aqui, eu vou entrar e vou sentar. Claro. Ela foi lá e sentou, e uma cidadã da pele um pouco mais clara perguntou para ela se ela tinha dinheiro para estar sentada ali, porque ali ela já tinha pagado para a filha dela sentar. Aí, a menina, né, você não aceita isso, porque se eu sou pertencente, eu vou usar tudo que tem no lugar. Mas aí, quando ela foi questionar, um dos segurança veio, já socou a mulher desmaiou mesmo. Depois, uma consumidora do bar. Isso, uma cliente. Isso. Só que assim, esse bar tá negando as imagens, entendeu? Essa mulher foi socorrida, levada para um PS sozinha, porque a outra menina que estava no rolê com ela já tinha saído antes disso tudo, entendeu? Que absurdo. Só que o bar não quer dar as imagens. Ah, que absurdo. E a pessoa que a agrediu vazou. E começaram a dizer para os amigos que chegaram, não, ele foi ali e já veio. Não, ele já estava ali pegando o Uber para dar destino. Aí foi a hora que a turma do deixa disso, falou, não pode deixar ele fugir. Aí um polícia foi lá, não, volta aqui. Nossa, só que o bar não quer fornecer as imagens porque é contra. Outra coisa, no Sul, há pouco tempo,
um cidadão branco fere um cidadão negro, a polícia chega, leva o negro algemado e o cidadão branco sorrindo. Então, quando a gente fala desses recortes da nossa raça, é revoltante. E isso é a nossa sociedade, é a alimentação dos nossos, é esse meio onde os nossos governantes... Eu acho assim, eu acho que dentro da sociedade... Quem sou eu para falar? Mas eu acho que se a gente assumisse de verdade... Você é uma jornalista, que você sabe bem quem é você, não, quem sou eu. Mas assim, eu acho que se a nossa sociedade ela já assumisse que é racista, de fato, e que a gente precisa fazer uma reeducação antirracismo, eu acho que já seria um bom passo, sabe? Assim, às vezes eu tenho amigos brancos que conversam muito comigo sobre isso. E quando eu era jovem, por exemplo, eu me incomodava quando um amigo branco pegava e falava assim, quantos negros tem aqui, Cíntia? Sabe? Eu achava que era meio... Ou quando teve as cotas raciais lá na USP, lá atrás, né? Eu que não participei do sistema de cotas, eu fiquei meio puta. Mas quer dizer, eu tive que batalhar pra mas assim, hoje, por exemplo... Você entende? Com certeza. Eu até me sinto meio ridícula e envergonhada de ter sido contra as cotas raciais, que foi a última universidade a aprovar. E foi ridículo ao ponto de muitos amigos meus brancos terem que lutar por conta disso. Então, eu falo, por exemplo, que eu uma mulher que foi criada por uma família espanhola, uma família negra, que ficava meio lá e cá, eu percebi muito recentemente o meu lugar de mulher negra nessa sociedade. Eu acho que o trabalho com os invisíveis, com a população de alta vulnerabilidade, com as questões sociais do nosso país, com as questões de ultra-império, de escravização moderna, de ultracapitalismo, desse sistema neoliberal que nos corrompe, eu acho que me fez enxergar a mulher negra que eu sou. E a importância, por exemplo, do meu trabalho para a sociedade. Porque o meu trabalho não é só levar a alimentação de qualidade para uma pessoa. É despertar, às vezes, depende do território que eu tô, tá, Isa, também. Porque às vezes eu tô num território mais periférico, onde tem pessoas que vieram do Nordeste, estão tentando emprego e tá difícil, ou mulheres negras mães solos, ou mulheres mães solos no contexto geral todo, ou pessoas que estão no fluxo da Cracolândia, ou pessoas que estão ali no entorno do Padre Júlio no café da manhã, ou pessoas que vivem em ocupações, em assentamentos. Então, essa realidade social me fez perceber que o meu trabalho é muito além do que alimentação, hoje em dia. Dar a comida é fácil. Dar o acolhimento é que são elas. Eu brigo pelo direito da alimentação. Eu brigo muito pelo direito da alimentação, da água. Isso eu tento impulsionar a política pública, seja no mandato coletivo que eu impulsionei, e que hoje, de certa forma, já não me interessa tão mais, porque eu me entendo como uma ativista independente, suprapartidária, e tenho consciência, por exemplo, que o meu trabalho hoje, ele envolve o autocuidado, ele envolve o bem-estar, ele envolve amorosidade, ele envolve união, ele envolve fé, e fé em você. Muitas vezes eu faço muitos amigos na rua, sabe? Eu tenho amigos mesmo. Marcos, Luiz, Dona Maria. Seus amigos têm nome, porque tem, assim, Gilson. Quando a gente diz que eu faço amigo, mas é fulano, é Betano, você não fez amigo. Agora, quando você sabe onde está o João, onde está a Maria, onde está o Ailton, e sei muitas vezes, às vezes, aonde eles ficam. E às vezes vou procurar, quando eu não encontro no entorno, o meu apelido é Cintião, a mina é Zica, tipo, porque eu vou atrás, eu sinto falta. Até vou mandar um beijo pro seu Manuel, que tá com dengue lá na ocupação. Seu Manuel, eu nunca esqueço do senhor, viu?
Depois eu vou levar essa entrevista para o senhor. E a sua vida é muito importante para mim. Então, eu faço questão de lembrá-los que a vida também é importante. E às vezes, a gente vem na vida para aprender muito. E eu tenho o privilégio de conviver com eles e aprender com eles. Porque quando a gente pensa que a gente está ensinando... Não. Eles estão ensinando muito mais pra gente, porque assim, a gente vai lá e ensina algo que a gente trouxe de dentro de casa. Eles estão nos ensinando todo santo dia como é não ter a casa. Exato. E mesmo assim, sorrir, né? Porque a gente fala assim, ai meu Deus do céu, esse meu colchão tá velho, você fica estressado. Ele não tem o colchão e te dá bom dia. E é aquele bom dia amoroso que você sente. Então, é uma aula que você pega de fora para dentro. Na rua, existe várias complexidades. A pessoa que está em situação de alta vulnerabilidade e que vive na calçada, existe várias complexidades. E isso, por exemplo, quando alguém chega na rua, no primeiro dia, a gente faz de tudo para tirar a pessoa da rua. Porque hoje eu falo, antes eu achava... Eu já tive uma fase que eu já passei por todas as fases, sabe, Isa? Assim, eu já tive a fase, por exemplo, que eu queria ser a super heroína e salvar todo mundo. Abrir a minha casa de sábado para as pessoas tomarem banho. Eu tinha um banheiro no fundo. Eu abria... Ela é doidinha, gente. Louca. Eu abria a minha casa de sábado para as pessoas tomarem banho. E aí, com isso, eu fui bastante roubada. Aquela coisa toda, não sei o quê, né? E aí, eu também tenho um filho. Então, de certa forma, a minha família também começou a ficar meio preocupada comigo, né? Porque é um certo risco que você está... Exatamente. Né, levando para os seus. Exatamente, exatamente. Uma coisa é cuidar assim, e a outra coisa é expor. Assim como você que para lá na Cracolândia querendo ouvir a pessoa, entendeu? O filho fica maluco. Né? A nossa família fica doida. Eu falo assim pra ele, eu vou no médico mais ali no centro, pelo amor de Deus. Não para ninguém, mãe. Não para ninguém. Mãe, você quer o do Uber? Eu não tenho não. A gente não, gente, você quer pra você? Eu falo, velho, sabe? É andar. E parece que... A gente que não tem muito esse medo, parece que a gente atrai. As pessoas, ela sente que pode falar com você e que ela não está ali invisibilizada. Então, elas chegam. Faz contato visual, né? Olhou, filho. Se você faz o contato visual, já era. E a pessoa vem e fica ali mesmo conversando. Mas, maravilha. Você também faz esse trabalho com o Padre Júlio, que é uma pessoa que eu amo e que vou pedir, pelo amor de Deus, me consiga uma entrevista com o Padre Júlio. Padre Júlio, eu quero conversar com o senhor e a Cíntia vai me prometer que ela vai viabilizar isso. Se não for aqui, a gente vai atrás. Eu acho mais fácil vocês irem até a paróquia, porque o Padre Júlio... É um senhor, 75 anos, mas ele é uma bênção estar do lado do Padre Júlio, sabe? Eu quero essa bênção, eu quero. Ele é muito maravilhoso. E aí é isso que eu tava falando do lance. Eu já tive todas as fases. A fase de deslumbramento, querer salvar o mundo, não sei o quê. A fase super emputecida, falando, eu só enxugo gelo nessa merda. Faço e nada acontece, que merda, não sei o que lá. A fase super indignada. Hoje, Qual é a sua fase? Eu sou uma pessoa que tem fé. Realista eu acredito, e com fé. Eu acredito no ser humano. Eu acredito. As pessoas me contam cada história e eu acredito mesmo. Eu acredito no ser humano. Eu tenho fé na nossa existência. Eu tenho fé na nossa luz. Eu gosto da vida. Eu saldo a sua vida, sabe? Eu saldo a sua existência. Eu realmente passei por algumas coisas na vida que meu pai, infelizmente, ele tirou a própria vida. Isso é horrível. E meu namorado tirou a própria vida há 5 meses. Então, você tá brincando, Cíntia. Então, eu passei a acreditar muito na vida. Sabe quando você acredita muito na vida? É o nosso bem maior. Isso é o reflexo de uma depressão, de uma sociedade depressiva, autodestrutiva. E, às vezes, o abandono e a falta de fé faz com que a gente se perca.
E é uma questão de segundos, entendeu? Assim como é uma questão de segundos, de repente, você tá numa situação de extrema pobreza, de miséria, de falta de afetividade, de falta de autocuidado. Então, É uma linha bem tênue, né? Muito. Você não consegue... Muito. E poderia ser eu, poderia ser você, Sim, sim. poderia ser meu filho, poderia meu? ser a bonitinha aqui atrás. A nossa Lelê. A Beijo, nossa Lê. Lelê. Então, é muito tênue, sabe? E conviver com essas pessoas me dá uma esperança de mostrar para elas, porque muitas vezes eu não posso fazer nada, porque é importante que a pessoa queira, assim como o Padre Júlio vinha aqui, é importante que ele queira. Sim, sim. Né? Mas eu posso mostrar para elas, por exemplo, que a vida dela é importante, que vai ter alguém zelando por essa vida, mesmo que seja ali com uma garrafinha d'água, e que às vezes pode ser eu, ou pode ser outra pessoa da pastoral, como a Ana Maria, que fica na casa de oração, na Djalma Dutra, e faz um trabalho incrível lá no fluxo da Craco. E existem muitas pessoas muito boas nesse contexto, que às vezes estão escravizadas por uma substância, pela falta de afeto, pela falta de amor próprio, pela desesperança da vida, pela falta de capital, pela falta de um amor, pela tragédia de alguém, entende? Então, eu ultimamente eu tenho me colocado muito nesse lugar, assim, de saudar a vida e do tanto que a vida é importante, sabe? É o nosso bem maior, é o nosso bem maior. Eu não julgo, eu não julgo porque a dor de uma pessoa que tira a sua própria vida Sim. deve ser uma dor tão Com certeza. filha da mãe E que a coragem, gente não né? consegue mensurar, porque assim, eu estou sentindo uma dor tão profunda, que para mim não sentir mais essa dor, eu vou tirar a minha vida. Porque eu tirando a minha vida, eu não sinto essa dor. Sim. Então, a gente não pode julgar, Sim, entendeu? sim. A gente gostaria de poder chegar sempre 1 minuto antes da pessoa fazer isso. Mas a gente nunca sabe qual é esse momento. Mas também, aí eu acho que seria uma coisa também tão pretensiosa de si. Qual é o nosso poder, né? Será que a gente tem esse poder, por exemplo, de salvar o outro? Ou será que a gente tem poder, por exemplo, de saudar a vida do outro? Foi essa chave que virou na minha cabeça. Eu não tenho esse poder. Eu não poderia ter salvo meu pai, eu não poderia ter salvo o Rafael, eu não poderia ter salvo o Bruno. Eram decisões deles. Entende? É assim como a gente tem o nosso livre-arbítrio. Mas eu tenho o poder, por exemplo, de falar, Isa, a sua vida é importante, sabe? Eu tô aqui pra você. E o que você precisar, eu tô aqui. E como é bom a nossa união, como é bom eu valorizar a sua vida. E como é bom estar aqui e sentir honrada pela presença de ter você perto de mim. Seja por 1 minuto, seja por 2, seja por 3. Então, eu acho que às vezes a sociedade, ela esquece isso, sabe? Quando a gente passa a desvalorizar a luta do outro só porque ele é preto, só porque ele é deficiente, só porque ele é dependente químico, só porque ele é trans, só porque ele é obeso. Que ridículo. Quem somos nós? Que ridículo. Então, e essa chave mudou na minha cabeça, sabe? Ultimamente, essa chave mudou. Então, essa indignação que eu sentia, ela foi acolhida pelo amor, pelo afeto, por uma pelo sensação carinho. de falar assim, respeita, Cíntia. Que poder é esse que você tem de alterar a vida das pessoas? Você não tem poder nenhum. Entendeu? Você não tem poder nenhum. Mas, por outro lado, você Mas tem eu o afeto. Mas eu posso, sabe? É aquela coisa da metáfora que eu fiz do super-herói, super-heroína, porque não tinha super-heroína negra e eu queria ser super-heroína da minha própria história. E é. Então, eu venho alimentando gente. E alimentando gente do jeito que eu sei. Seja com um prato de comida, seja com uma água, ou hoje mesmo... Você tá me alimentando. Não, e hoje mesmo, por exemplo, o seu Manuel não me atendeu,
Ó, seu Manuel, o senhor não me atendeu hoje na ocupação. Vou dar bronca, Isa. Hoje, seu Manuel, por exemplo, não me atendeu na ocupação. Ele é um senhor que tem 72 anos. E eu falei, eu preciso deixar comida pra ele. E aí, eu tinha deixado uma comida, uma marmitex, estava toda embolorada, não sei o quê. E aí, eu deixei pra menina 2 miojos. Entendeu? Porque ele precisa comer. 2 miojos, 2 soros de pozinho e suquinho de caixinha. Porque a pessoa precisa comer. É lógico que eu quero levar uma alimentação boa pra pessoa. Mas tudo depende do contexto, sabe? E eu aprendi aos trancos e barrancos, e só depois dos 40 anos, aprendi a respeitar o contexto. E não avaliar mais na minha régua. Não é todo mundo que foi criado do jeito que eu fui. Sim. Não é todo mundo que teve o acesso e a oportunidade que eu tive de uma família espanhola, uma família negra, que estava indo, caminhando, né, bem na sociedade, que queria essa ascensão. Então, sabe, que teve a oportunidade de viajar, estudar. Então, eu respeito muito, 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 muito. E acho que o fato de eu respeitar a vida das pessoas faz eu encontrar pessoas muito boas no qual eu aprendo muito. Por mais que eu tenha tido acesso a boa universidade, boa educação, livros bons, não sei o quê, mas é na escola da vida, nessa prática de 22 anos com a população em situação de rua, com a pastoral do povo da rua, com os movimentos sociais que eu milito e com o Padre Júlio, que eu tenho aprendido mais do que qualquer coisa que eu pudesse vivenciar e querer nessa vida. Me diz, por favor, se você puder, o nome do advogado que te processou? O Walter. Walter. Ele morreu. Tudo bem. Ele fez a passagem. Walter Rodrigues. Walter Rodrigues. Aí, do Orum, eu tenho que te agradecer por ter processado essa mulher. Porque mas sabe que eu também agradeço ele, eu tenho Isa? que agradecer, olha porque que sinergia. Eu sempre agradeço ele. Walter Rodrigues. Ele te processando e você tendo que ir cumprir essa sua pena alternativa, ele te mostrou o mundo. Sim. Você acabou aprendendo por um pseudo erro. Sim, sim. Entendeu? O outro lado da vida. Sim. E eu tive acesso. Fez com que você se tornasse essa mulher que entende a vivência da rua. Sim. Que respeita muito cada um. Muito. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Certeza. Você sabe que a pessoa precisa, sim, mas você não impõe. Não. E essa é a diferença. Se você tivesse ficado naquele seu mundinho anterior, eu digo mundinho sem querer pejorar. Sim. Mas verdade, você pode falar mesmo, era mundinho mesmo. Entendeu? Se você eu estaria, sei lá, no escritório. Entendeu? Você seria mais uma que passaria. E teria vergonha de alimentar as pessoas, coisa que eu sempre quis. Você até então não se aceitava a mulher preta que você é. Não. Porque você tinha briga dessa coexistência. De ego. Eu sou preta com uma família branca. Em que país essa Alice aqui vive? Entendeu? Então, assim, a gente tem que agradecer a essa sua rebeldia, porque era uma rebeldia de uma mulher que também não sabia onde se encaixar, que foi para cima desse advogado que Orum tenha recebido em grande forma. De braços abertos. Entendeu? Mas isso fez com que você se tornasse a mulher que você é. Então, há males que vêm para o bem. Com certeza. Na hora, eu imagino o quanto você não se emputeceu. Ah, muito, imagina. Entendeu? Queria matar. Ainda bem que não matou, senão não teria. Entendeu? Então, isso a gente tem que agradecer. E creio que por causa de tudo isso, rolou aquele Masterchef. Aí o Masterchef, na verdade, assim, foram 2 episódios que eu participei do programa, né? Em 2014, o Masterchef vem pro Brasil, né? E eu já estava numa fase que eu já tinha sido processada pelo Walter, já tinha cumprido a pena alternativa, já tinha tido meu filho. Porque qual a idade do seu filho? Meu filho tem 13.
2014 ele ia fazer 4 anos. Uhum. E aí veio o programa e eu tava num período muito ruim com o pai do meu filho. Porque a gente se separou, o Chico tinha 2 meses. E aí depois a gente voltou, o Chico tinha 8 meses. E aí a gente ficou casado até os 2 anos do Chico, num casamento super violento, tóxico, agressivo, perverso, horrível. Mas nós somos amigos de infância. Então, tinha também essa afetividade que ligava a gente. Então, foi complexo, foi difícil. E essa fase a gente era sócio, a gente era dono de um estúdio, o saudoso Estúdio Luzia. E eu não aguentava mais ver a cara do Paulo. Sabe, aquele período que você, tipo, que o pai do meu filho suma. Mas ele batalhou muito em ser pai do filho, sempre presente, sempre... Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Tem o lado que a gente tem que tirar o chapéu. Não, eu tenho que tirar o chapéu pro Paulo. Eu tava numa fase muito louca, muito auto-suicida mesmo. Tava muito triste, eu não queria ser mãe solo, mas eu nunca fui mãe solo, porque o Paulo trinca mesmo. Quem leva no médico é ele, quem paga a escola é ele é um bom pai, sim. E eu tenho que falar a verdade, né? Verdade, tem que ser dito o tempo exatamente. todo. Então, ele pode não ser um bom marido, não ter sido um bom companheiro, mas se ele é um excelente pai, ele já tem o meu apreço. Um excelente pai. Então, e aí, nesse período, em 2014, eu queria, sumir. Então, veio a oportunidade do MasterChef, eu fui. Só que, chegando lá, eu já tava migrando de carreira, eu já tava cozinhando, já tava fazendo catering. E eu achei que era mó papelão, o programa. Sendo bem sincera. Não é bem aquilo que a gente vê. Não acreditei muito. Foi uma competidora super fraca, nem acreditei. Saí do programa. Uhum. E aí, comecei a cozinhar. E aí, eu pedi um estágio pra chefe Paola Carrossela. E fui estagiar. Nossa, Paola? Sim, incrível. Paola é tudo. Não, a Paola é incrível. Mulherão da porra mesmo. Incrível. E aí, eu pedi um estágio pra Paola Carrossela. Aí, eu fui estagiar com a Paola Carrossela. Entrando no Arthurito, vendo as praças, trabalhando com alta gastronomia de Paola Carrossela, né? Eu me apaixonei. Acho que por ela. Não, pelo restaurante, pela vivência, pelos meus amigos da cozinha, só pensava em cozinha. Aí, meus pensamentos, eu trabalhava... 24/48, só pensando em cozinha. Eu trabalhava de manhã e, falava pro meu ex-marido, junto com a Silvana, que era minha assistente em casa, cuidar do meu filho, que eu ia estagiar no restaurante. Ficava no restaurante das 6 da tarde até o fecha, queria ficar no restaurante. Então, eu me apaixonei mesmo. E aí, eu fiquei 3 meses lá no Arthurito. Do Arthurito, eu fui trabalhar no Dalvidito, fazer evento, aquela feijoada que o Alex fazia, na Vai, em vários locais. E aí, fiz a feijoada com ele nesse setor, que era o catering, né? E aí, depois de lá, eu fotografava já a chefe Edir Nascimento. Fui trabalhar com a chefe Edir, onde a gente fez um negócio. Naquelas feirinhas gastronômicas, lembra? Butantã Food Park. E a gente fez um negócio que foi um fiasco. Ai, ai. Não, foi um tiro no pé. A gente fez uma moranguinha recheada de carne seca com uma farofinha, couve, num prato. Então, as pessoas tinham que sentar para comer. O nosso box era o mais vazio, era uma bosta. Porque as pessoas querem pegar ali na mão e sair comendo. Você faz pra pegar no prato. Olha que fiasco. Tem lógica, né? Amadorismo, tanto meu como... E aí gira uma puta chefe, enfim. Né? Mas aí a gente se perdeu no negócio, não sei o quê. Aí lá eu falei, quer saber? Eu vou investir no meu negócio de catering. Vou investir no meu negócio de buffet, vou fazer coisas. E aí, nessa também tinha o programa de Braços Abertos, o Haddad era prefeito de São Paulo. E aí eu comecei a fazer alimentação para as mulheres da Luz, para as mulheres da Casa Faroeste, para o entorno ali da Cracolândia, para os cursos de cabeleireiro, não sei o quê. Enfim, o catering me pegou.
E aí eu fui fazendo evento, e aí com isso o MasterChef soube que eu virei cozinheira profissional, ficou insistindo para que eu participasse do MasterChef Profissionais. E sempre me mandava o link de inscrição, E aí quando foi o ano retrasado, né, que a gente teve eleições de Bolsonaro e Lula, eles me convidaram a participar do programa, me mandaram o link de inscrição, eu fiz a inscrição, passei em algumas seletivas, só que aí eu tinha que tomar a decisão de não participar da política. E a gente estava concorrendo, eu era militante do PSOL, a gente estava concorrendo com o mandato coletivo negro, da bancada feminista dentro da Lesp. E eu achei que não ia abrir mão da candidatura, da campanha, para ir participar do MasterChef. E tipo, beleza. Quando foi o ano passado, eles me mandaram o link de inscrição novamente. Eu, tipo, falei, eles não vão me chamar. Imagina. Vou preencher. Mas... Eu tô recusando direto, eles não vão me chamar. Nem preenchi. Eu colei, copiei do mesmo ano e mandei. O mesmo vídeo, a mesma coisa. Dito e feito, me chamaram. Toda a seletiva de novo. Só que dessa vez eu queria. Eu falei, eu vou. Não tem eleição, tô saindo da política, porque eu também tinha decidido sair da política. Fazer a minha luta na rua. A política saiu de você? Acho que nunca vai sair. Tá. Eu sou política. Porque tudo que você faz é política. Eu saí da política partidária, vamos dizer isso. Me corrigindo, Isa, boa. Eu saí da política partidária e virei uma política suprapartidária. Eu acho que eu estou acima dos partidos hoje. Então, eu resolvi ir para o programa. Só que eu resolvi ir para o programa levando a minha prática social de merendas e cozinhas solidárias, porque eu estava tocando cozinhas solidárias dentro da política e do meu projeto social. Só que não era isso que eles queriam. Eles te procuraram novamente porque você era a profissional. A profissional do catering. Só que eu cheguei no programa já defendendo cozinha partidária, ou cozinha solidária. E falando do meu trabalho na Cracolândia. Aí, evidentemente, que tinha que haver aquele racismo. Porque as pessoas não aceitam. A gente está num país super polarizado. Super. Você vai chegar num programa defendendo causas sociais. Mundialmente visto, dizendo que você cozinha pra craco. Exato. Velhinho, aí o que não vai rolar. Não, e aí eu sabia disso, de verdade. Eu falei, eles vão me deixando passar. Só que aí, no primeiro episódio, eliminaram 2 negras. No primeiro episódio. Eu já voltei pro camarim, eu como militante, não sei o quê. Possessa, falando, só vai ficar eu de negra aqui? Tipo, quem é negro aqui? Tipo, levantando a bandeira mesmo da mulher preta, não sei o que lá. Então, eu fui passando no programa. Só que com isso, a gente tá num país o quê? Super polarizado. Super polarizado. É direita, é esquerda, embora eu ache uma babaquice. Mas a gente tá nesse momento, né? E temos aí 2 extremismo, mas assim, tipo, meio nem lá nem cá, porque, enfim, eu acho que eu nem quero tocar muito nesse assunto. Essa parte a gente deixa pro próximo encontro. Exatamente, vamos pular. Isso. Então, eu fui defendendo esse projeto de país, que eu acredito. Que é o quê? Alimento para todos. Água para todos, essencial. Alimento é direito. E aí, com isso, foi levantando pautas que é natural e normal dentro de uma sociedade ultracapitalista neoliberal. Cíntia é o quê? Vitimista. Cíntia é o quê? Mimizenta. Cíntia é o quê? Difícil. Cíntia é o quê? Arrogante. Então, isso eu já sabia, Isa. Porque eu sou uma mulher de 40 a mais e sou uma mulher, eu não sou uma... Você não é uma bonequinha. Exatamente, eu não sou uma bonequinha e tenho 22 anos de ativismo. Não tem como, o ativismo tá em você. Então, para qualquer lugar que você vá... Eu às vezes não preciso falar nada. De verdade, eu posso... É que você é uma mulher negra e a gente tem o quê? Sinergia.
A gente tem vontade de falar dos mesmos assuntos. Sim, sim. Mas, assim, eu posso estar num bar na Vila Madalena cheio de pessoas brancas, meu corpo vai incomodar. Sim. Independente de eu falar sobre racismo, de eu falar sobre feminismo, de eu falar sobre cozinha solidária, entendeu? A cor da sua pele, o seu jeito de se impor, Exato, o nosso jeito exato, de se impor, exato. a pessoa já vai olhar E eu sou já... alta, né? Não, que eu herdei... alta. Você chegou ali, eu convidei uma mulher, veio duas, uma montada na outra, de boa. Eu sou alta, eu tenho 1,79, né? Ai, que raiva que me dá disso, viu? Meu pai tinha 1,98, minha mãe 1,55. Então, ficou ali na... fiquei ali na média. Então, não tem como passar desapercebido. E eu sabia que durante o programa eu não ia passar desapercebido. Então, o que aconteceu? À medida que eu ia passando nas provas, eu ia elevando o meu tom. E pelo fato de elevar o meu tom, os concorrentes, eles não gostaram de mim. Porque quem é essa mina defendendo alimento como um direito e falando que isso é alta gastronomia? Se ela tá acostumada a fazer marmitex para Cracolândia. Isso não é alta gastronomia. Ela não merece estar aqui. Entende? Acho que é absurdo. Então, se você dissesse que você só cozinhava pra madame, você podia ser um fiasco que você ia continuar. Essa é a minha visão. Entendeu? Você acha? Você assistiu? Essa é a minha visão. Você pode ser uma mercadoria, mas você abaixa a cabeça para problemática, né? branquitude. Vamos. Entendeu? Não. Mas o que você foi lá defender? Você foi lá defender o que você faz, o que você ama. Exatamente. Então, a partir desse momento, você é mimizenta, você é arrogante, entendeu? E você não sabe nada. E você social. não sabe nada do que é a alta gastronomia. Porque ninguém da Cracolândia faz parte da alta gastronomia. Entendeu? Então, é o país que a gente vive. E aí eu levantei pautas muito importantes, né? Como o alimento que vem direto da terra, a conexão do campo com a cidade, as pessoas que vivem em alta vulnerabilidade, o direito de verdade de se alimentar com alimentos saudáveis, por exemplo, pautas de mulheres de mãe solo, por exemplo, das crianças que chegam na escola e que não têm o que comer, que as merendeiras salvam. E salvam mesmo. Tem muita criança que vai pra escola por causa da alimentação. Eu fui merendeira, eu falei aqui pra vocês na minha pena alternativa. E eu sei o que é uma criança chegar na escola tonta. A Carolina Maria de Jesus dizia isso no quarto de despejo. A tontura da fome. Horrível. E eu presenciei isso. Então, eu tenho a vivência. E isso ninguém vai me tirar. Porque eu tenho a vivência do que é essas pessoas terem fome, do que é ter amigos, por exemplo, que às vezes estão na rebordosa, saído do fluxo da droga e precisa comer e reviram lixo. Então, isso para mim me toca. E isso para mim é alta gastronomia. É levar comida boa para quem precisa comer. Alimento de qualidade, alimento que venha direto do campo. E isso é o resgate da minha memória afetiva. Da sintropia que minha avó fazia no nosso quintal para plantar. Para ter chuchu, para ter pêssego, para ter banana, para ter limão. Para ter a diversidade ali, né, das coisas. A gente comprava muito pouco. A couve era do nosso quintal, o chuchu era do nosso quintal, o tomate era do nosso quintal, a galinha era do nosso quintal. Eu fui comer ovo de granja depois que eu vim estudar aqui na USP. Que eu fiquei tão deslumbrada em ter, tipo, McDonald's, Habib, sabe? Esquece tudo que comia lá em casa e agora... Nossa, agora eu quero fazer parte do mundão, entendeu? Assim, sabe? Ter acesso, que eu fiquei entupida. Eu fiquei 40 dias sem ir no banheiro. Eu tive que fazer uma lavagem, porque... Sabe? Entende? O mundo moderno. Porque eu não estava acostumada. Sim. Então, e isso foi a vivência que eu tive. Então, o resgate para mim, trabalhar hoje com alimentação e
oferecer alimentação de qualidade, não uma marmita azeda. É horrível. Entendeu? Vigiar isso, eu faço alta gastronomia. E não vai ter ninguém que vai falar que não. Porque eu defendo um projeto de alta gastronomia para o nosso país, que é o direito de se alimentar com qualidade. Igual agora, eu agradeço muito até os PAs estarem voltando, né? O programa de aquisição de alimentos, que o governo do retrocesso passado destruiu. Não, porque foi um tiro no pé. E graças a Deus está voltando, né? Garantindo o acesso ao direito do alimento que vem do campo para a cidade, né? De assentamentos, de pessoas que pensam, por exemplo, na regeneração do solo, né? Por exemplo, agora nesse último governo de retrocesso, foi aprovado agrotóxicos, por exemplo, que a gente não via desde os anos 80. É tudo. Sabe? Então é uma distribuição. Eu acho que, por exemplo, o capital, é lógico que é importante. É importante a gente ter capital para eu estar aqui, vir aqui no seu programa, falar com você, colocar uma roupa bonita, sabe? Só que a gente não pode estragar todo o restante. De que adianta estarmos aqui bonita, falando bem, quando que o nosso solo está destruído. Está sendo destruído. Entendeu? Está sendo destruído. Então, não dá para ser assim. Existem várias questões. E assim como essa população que às vezes é super discriminada e criminalizada, que para mim, ao meu ver, é uma população que está adoecida e doente e escravizada por uma substância, por exemplo, que existe ali em torno de uma moeda, de um capital, onde tem agentes da sociedade que fazem elas escravizarem mais. Então, eu acho que, por exemplo, é uma escravização moderna. Por isso que me interessa tanto essas vidas, sabe? E me dá, de certa forma, ali o meu superpoder de heroína. Não que eu vá salvar essas pessoas, porque elas têm que salvar. Sim. Mas eu posso tocá-la, por exemplo, com um doce de banana, sabe? Tem aí na bolsa? Né? Com uma feijoada, com uma vaca atolada, que eles adoram, sabe? Um mocotó, igual eu emprestei a panela para os meninos fazerem um mocotó, até quero um mocotó também, hein, Luiz? Então, sabe, eu acho que a alimentação, ela toca, ela sensibiliza, ela dá acesso. Na Cracolândia, junto com a Bola de Neve, a igreja evangélica, porque eu também, por mais que eu tenha a minha religião, que é de matriz africana, eu frequento todos os espaços. E eu amo a diversidade. Isso é muito bom. E eu acho lindo o respeito que se deve ter. Então, às vezes, eu sou convidada para ir fazer ação na Bola de Neve, assim como estou com o Padre Júlio, que é católico, assim como estou com o Sheik Rodrigo, sabe, do Islã. Mas tem que ser assim. Assim como estou com a mãe de Santo Vanessa, sabe, do Banho para Geral, onde a gente leva a carreta de banho para dar banho nessa população. E com essas práticas de autocuidado, a gente desperta a afetividade e a amorosidade. Do autocuidado em relação a si mesmo. Sim. Então, assim, às vezes pode ser até meio superficial. Por isso que eu acho que o meu trabalho não é mais enxugar gelo, sabe? Demorei tanto para responder a pergunta, né? Não é mais enxugar gelo, sabe? É uma prática social no qual eu vejo que eu desenvolvo o meu trabalho em relação a isso. Ainda bem. Parabéns para você que conseguiu chegar nesse contexto que você não enxuga gelo. Porque imagina se você tivesse parado nesse tempo achando que hoje Cíntia tá enxugando gelo. Então, velho, pelo amor de Deus. Então, às vezes as pessoas me julgam, Isa, e aí eu caguei, entendeu? E aí eu sou taxada como arrogante. Porque as pessoas vêm me julgar, até minha própria família já fala, por que você vive tanto com os craqueiros? Eles mesmos, teve vezes que eles pensaram que eu era craqueira, porque eu não saía da Cracolândia. Então, mas é porque no meio da pandemia, por exemplo, as pessoas sumiram da rua.
E aquilo me deu uma angústia de ver o bom prato fechado. Toda vez que o governo, a prefeitura fecha um bom prato, meu coração fica angustiada. Porque você sabe que vai ter vidas e vidas que vão padecer daquele Porque a alimentação alimento. do bom prato é muito boa, sabia? Você já comeu no bom prato? Já. É muito boa. É comida de casa. Cara, ela tem ali a forma da pirâmide nutricional. Tem uma proteína, tem vários vegetais, tem a base do arroz, feijão e farofa. Sim. Entendeu? Sim. E é uma comida muito boa. Você passa ali na República, tem um bom prato ali, móvel, que, velho, a fila faz isso. Sim. Aí um dia eu peguei e falei pro marido, mas até então a cabeça é pequena, eu achava que dava para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Não, as pessoas vão lá e compram a sua comida. E aí eu vi lá 2 engravatados falando, não, vamos pegar aqui, que aqui é mais em conta, a gente já come e já vai. Aí eu conversando com o marido, ele falou assim, você quer comer? Eu sou chatinha para comer. Não a comida, sim, o lugar. Sei. Aí eu falei, mas vou comer como aqui? Aí ele pegou e falou assim, não, bebê, eu compro a comida e a gente leva. Sim. Se esse é o problema. Velho. Sim, a comida é boa. É muito boa. A comida é boa, é comida fresca. Pra mim é alta gastronomia. Comida feita diariamente. É boa, saudável, cheia de vegetais. Cíntia, de Cíntia para Cíntia, o que você diria para aquela menina antes de ser apenada? Força e coragem, menina. Igual o Padre Júlio faz comigo. O que você diz para essa mulher de 40 a mais, que eu quero que chegue a 60, a 80, a 120? Força e coragem, menina. Qual é o recado que você deixa para quem está nos assistindo? Ah, mano, vai pra cima. Vai pra cima. E tenha coragem. Coragem. A vida, ela requer coragem. É o princípio de tudo, né? Pra Porque mim, não adianta você tem que ter coragem. querer sem ter coragem para meter o pé. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. E graças a meu bom Deus, que eu tive a coragem novamente de te mandar mensagem, querendo saber se você toparia ainda, claro. Porque honra. Para mim, cada convidado que me dá um sim e que vem aqui trocar comigo, para mim sim é a honra, porque assim, eu aprendo tendo a visão do outro lado. Claro. Porque nessa vida, a gente nunca vai saber de tudo. Com certeza. Né? Então, a gente faz uma troca. Com certeza. Então, eu vou te pedir que a gente depois vai conversar fora do ar, que eu quero dar umas andadas por aí com você. Eba, que delícia. Entendeu? Vamos se juntas. tiver a possibilidade, a gente grava alguma coisa. Se não tiver, claro, a gente conhece juntas. E agrega pessoas pra gente ver a visão dessas pessoas. Claro. Porque a gente pensa assim, eu e você nunca, mas a maioria, a sua família, a minha família, eles pensam, são duas loucas. Só vão encontrar o quê? Só vão encontrar o que não presta. Não, a gente encontra tanta gente boa, tanta cabeça. Vidas. Entendeu? Vidas. E é isso que eu quero. Eu quero me reconhecer no meio deles. Sim, a vida é importante. Entendeu? Porque não tem nada mais bonito do que o dom da vida. Com certeza, com certeza. Viver é muito bom. Por mais que seja muito difícil, às vezes. Por isso requer tanta coragem. Quando eu falo força e coragem mesmo, eu aprendi isso com o Padre Júlio. E para mim virou o meu mantra, sabe? Às vezes encontro adversidades, às vezes a minha própria ignorância faz com que eu erre, com que eu seja soberba, ou que eu faça alguma coisa desnecessária por conta do meu ego também. Tem essa, entendeu? Sim. Porque a nossa vaidade às vezes atrapalha. Mas eu aprendi muito a valorizar a vida. E eu gosto da vida. E eu gosto mesmo. Cada dia que eu acordo, eu fico pensando na vida e me dá mais vontade de viver. Eu acho que ter passado, por exemplo, dos 40, me fez ter vontade de viver mais 40. Então, eu vou falar uma coisa para você que
algumas pessoas sabem, outras não, esse lance de coragem. Eu posso dizer que sim, eu sou uma mulher corajosa, porque eu fiquei 23 anos da minha vida sem andar. Nossa! Sem andar, eu não ia daqui na porta que você está vendo. E o que você teve? O meu salto era uma havaiana. Eu tenho um único filho, que é o amor da minha vida, Tiaguinho, mãe te ama, que ele, não é literalmente, ele realmente lavou minha bunda, ele trocou o meu mods, o meu pai, a gente inverteu. Ao invés de eu ser a mãe dele, ele se tornou o meu pai. Foi um acidente de trabalho. Eu era da área da saúde, era do SAMU, e levei uma queda que, a princípio, eu achei que eu ia pegar um atestado de uns 7 dias para dar uma descansada, porque eu sempre falava com um ortopedista, falava, doutor, eu trago os pacientes para você, deixo a minha maca ali, dou um jeito, mas o dia que eu estiver muito cansada, você me dá um atestado de uns dias para mim descansar. Ele falou, a hora que você precisar. Então, quando eu sofri esse acidente, eu falei para ele, não, tá doendo, você me dá aí uns 7 dias, se eu precisar, eu volto. Esses 7 dias se tornou 15, que se tornou 3 anos e que se tornou o resto da minha vida. Eu acabei sendo aposentada por AT. Então, eu digo para todo mundo, tenha coragem, recomece e insista. Sim. Porque hoje eu sou uma mulher preta que estou à frente de um microfone, eu não sabia o que era isso. Então, às vezes, as pessoas falam assim para mim, nossa, Isa, que legal, que bacana isso que você faz. Eu faço, agora sim é legal, mas eu não sabia o que era nada disso. Então, o seu lema é o melhor que existe, é coragem e fé. Eu sou uma mulher de matriz africana, que bom, que tenho coragem, que tenho fé. E muito axé, né? E muito axé. E, consequentemente, acabo não tendo medo de falar, de cutucar, de dar nomes. Porque eu costumo dizer sempre que eu nasci de um homem, não tenho medo de outro. Yansan é dona da minha vida, do meu caminho, Ogum é dono da minha estrada. Então, é sobre isso. É fé, é coragem, é discernimento, é não julgar, é não apontar, é não deixar que se julgue, é não deixar que limite o que a gente tem para dizer, é não aceitar que nos aponte que somos arrogantes, porque a gente precisa, às vezes, realmente ser arrogante, porque o nosso tamanho, quer dizer, o tamanho dela, mas vocês entenderam o contexto, o nosso tamanho às vezes assusta, incomoda, a nossa vontade, a nossa cara de pau incomoda. Mas é isso, nós somos mulheres e nós não temos medo. Então eu tenho que dizer para você, que assim, a casa vai estar aberta, a gente vai trocar umas figurinhas fora do ar, eu quero estar com você, eu quero conhecer. Embora você disse que o Padre Júlio tem que querer vir, eu vou insistir, porque depois você vai mostrar essa entrevista para ele. E tá assim, bom. Padre Júlio Lancelotti, eu fiquei muito possessa com essa CPI e questionei muito, porque as pessoas que depois foram tirando os seus nominhos de lá, disseram que não sabia que era. Mentira, todo mundo sabia, tá? Eu sou sua fã, eu acho lindo o seu trabalho. Se um dia você puder estar aqui comigo, vai ser uma honra. Se você não estiver aqui comigo, eu vou, através da Cíntia, estar com você. Muito bom. Muito bom. Depois você vai mostrar para ele. Eu mostro, sim. E assim, a casa é sua. Eu quero continuar entendendo um pouco mais dessa mulher. Obrigada. Tá? Eu quero acompanhar um pouco mais de perto. Se tiver alguma coisa que tiver meio no sufoco, chama, que assim, a gente não faz muito barulho não, mas a gente vai lá e fala, eu tô gravando. Claro. Entendeu? Vira e mexe a gente precisa. Não, porque eu acho que isso é o gostoso da vida. Sim. É você poder usar da sua arma, que no meu caso é um microfone e uma câmera, em prol dos outros. Muito bom. Tá? Muito porque bom, você é linda por dentro. Imagina que e você aprendeu, e você aprendeu. O que é mais lindo na sua história é que você aprendeu as duras penas. Você poderia ser uma mulher revoltada. Um filho da puta qualquer acabou me ferrando, fazendo eu passar por isso, por isso e por isso. Não. Ele te trouxe pra vida. Eu acho que como filha de Oxum, né? Não precisa falar. A gente aprende a fazer ouro.
Por isso que você estava ali toda chorosa. A gente logo imagina de quem... Como filha de Oxum, a gente aprende a fazer ouro. E Oxum era uma guerreira, né? Não é esse poço de doçura. Então, que as pessoas insistem. Que as pessoas insistem em achar que é uma bela mulher banhada no ouro, que veste amarelo. O ouro a gente transforma. Né? A gente transforma. Então, eu acho que é aproveitar. Às vezes, a gente bate no fundo do poço só para trazer um pouco mais de vida e de luz para nós mesmas. E eu acho que a transformação da gente nessa existência é a melhor coisa que pode acontecer. Então, eu agradeço a sua vida por me convidar a estar aqui, agradeço essa oportunidade, agradeço a Lelê de estar aqui captando tudo isso e muito obrigada. É muito gigantesco e potente poder estar com uma mulher como você. Gratidão. Obrigada. Gratidão. E como eu sempre digo, gratidão.